Olá, nossas boas-vindas a você para iniciarmos mais uma reunião virtual de estudos do livro Entre a Terra e o Céu. Hoje nós vamos estudar o capítulo 20 do livro Entre a Terra e o Céu. E o título do capítulo 20 é Conflitos da Alma. Então, enquanto você se prepara, nós vamos rogar aos benfeitores espirituais que nos amparem, que nos orientem, para que nós possamos ser fiéis na retransmissão e na elaboração dos comentários que aqui fizermos desta obra de André Luiz. Que possamos aprender, estarmos sintonizados com o alto e aprender as lições deste capítulo e que possamos usá-las em nossa vida, usar essas instruções em nossa vida para que nos melhoremos, para que sirva como um lenitivo, um esclarecimento e um fortalecimento da nossa caminhada reencarnatória. Que assim seja. Então, gente, vamos lá dar início ao capítulo 20. Você já sabe, você está assistindo uma gravação, então se houver necessidade de você interromper o estudo por alguma razão, você clica aí na pausa, depois você clica no triângulozinho do play para voltar a assistir desde o ponto em que parou, ok? Então vamos começar lá. Entre a Terra e o Céu, capítulo 20. Conflitos da Alma. Nesse capítulo, a gente vai ver que o Amaro, durante o desprendimento parcial do seu corpo físico, ou seja, em estado de sono, ele vai se encontrar com Odila, aquela que foi a primeira esposa dele e está desencarnada, está obsediando a Zulmira, que é a segunda esposa. E a Odila, em espírito, né, vai pedir a ele que ele expulse a Zulmira da casa dele, né? E a gente vai ver uma outra coisa muito interessante nesse capítulo, que é a diferença dos efeitos no perispírito de duas mortes ocorridas por envenenamento, né? Foram duas mortes ocorridas por envenenamento que provocam efeitos diferentes no perispírito do desencarnado, tá ok? Então vamos começar lá. Voltando à residência de Amaro, ainda conseguimos observá-lo fora do veículo denso, em conversação com Odila, sob o amparo direto do nosso orientador. A primeira esposa do ferroviário, identificando o marido, provavelmente com auxílio de Clarencio, abandonara Zulmira por instantes e ajoelhara-se-lhe aos pés, rogando o súplice. Amaro, expulsa, corre com essa mulher da nossa casa. Ela furtou nossa paz, matou nosso filho, prejudica Evelina e transtorna-te. Olha que grandes ensinamentos que a gente pode tirar nesse trecho, né? O André Luiz e o Hilário, eles retornam da discussão, né? Eles estavam lá presenciando, né? Participando da discussão do Mário Silva, na casa do Amaro, né? E retorna para, né? E Amaro retorna para sua casa, né? Retornando para o seu corpo, né? Retorna para sua casa, assumindo o seu corpo físico, aplicando passes calmantes em Mário Silva, que não, Mário Silva ele não queria perdoar de jeito nenhum, lembra? O enfermeiro Mário Silva não queria perdoar de jeito nenhum. Mas agora, na situação, né? Nessa atual fase desse capítulo, o André Luiz, o Hilário e o Clarencio, eles foram lá para socorrer a Odila, aquela que está obsediando a Zulmira, né? E o Amaro vai conversar com a Odila. Então essa é a questão. Agora o Amaro vai conversar com a Odila. Continuando aí no livro. Apontando a enferma com terrível olhar, acentuava. Por que retém semelhante intrusa? Né? Odila falando para ele. Por que retém semelhante intrusa? O interpelado, muito triste, esforçava-se por dirigir a atenção no rumo de nosso instrutor, mas talvez torturado pelo reencontro com a primeira mulher, mal-humorada e enfurecida, perdera a serenidade que lhe caracterizava habitualmente o semblante. Então aí, gente, a gente viu que até em capítulos anteriores, o Amaro, ele era uma pessoa equilibrada, ele não se envolveu no ódio do Mário Silva, né? Ele ficou ali mantendo equilíbrio até o momento. Mas agora,
conversando com a esposa dele desencarnada, com a Odila, né, ele já muda o seu semblante espiritual, já muda o seu semblante do perispírito. Enquanto junto de nós, versando os problemas de ordem moral que lhe absorviam a mente, sustentara calma e invejável, com aristocrática penetração dos problemas da vida. Ali, perante a mulher que lhe dominava os sentimentos, revelava-se mais acessível ao desequilíbrio e à conturbação. Mostrava-se interessado em responder às objurgatórias que eu via. Entretanto, extrema palidez fisionômica denunciava-lhe agora a inibidora emoção. Situado entre Odila e Zulmira, parecia dividir-se entre o amor e a piedade. Então, olha só, ele estava casado com a Zulmira e, em espírito, ele se encontrou com a primeira mulher que está desencarnada, então ele ficou dividido, né, entre o amor por uma e a piedade por outra. A genitora de Evelina conseguia, gritando com inflexão enternecedora, no entanto imóvel, o marido assemelhava-se a uma estátua viva de dúvida e sofrimento. Então, usando até o dito popular, o Amaro, naquele momento, ele estava entre a cruz e a espada, né? Ele, o Amaro, ainda não tinha passado por aquele tipo de situação. Que situação? Conversar com a sua primeira esposa. Então, ele ainda não tinha passado por isso. E ela, né, a Odila, a primeira esposa já desencarnada, ela está totalmente destemperada, desequilibrada, né? E ele se desequilibra também. Então ele não é capaz de ficar com aquela sensatez que ele tinha até então, né, na presença dela. Ele ficou um pouquinho desequilibrado também, né? E agora, né, ele sabe com quem está lidando. Né? Ele estava conversando lá com a Odila, e ele sabe da real situação dela no plano espiritual. Né? Mas, como ele está com a mente no passado, ele fica numa condição lamentável. Então, muda. Por isso que mudou a fisionomia do seu perispírito. A mente dele está no passado, foi para o passado. Né? Esperava que nosso orientador, qual acontecera minutos antes com o ferroviário, reconduzisse a mente de Odila às impressões do pretérito, a fim de acalmar-lhe o coração. Cheguei a falar-lhe nesse sentido, mas Clarencio informou bondoso. Não convém. Nossa história cresceria demasiado por espraiar-se excessivamente no tempo. É aconselhável nova sustentação no fio de trabalho nascido na prece de Evelina. Olha só, gente. Então, o orientador espiritual, né, o ministro Clarencio, ele achou por bem não fazer uma regressão de memória com a Odila. Não, ele achou que isso ia complicar mais do que ajudar. Então, aí que fica um alerta para nós também, para muita gente que cisma de fazer regressão de memória, que às vezes pode ser útil, mas outras vezes pode piorar a situação. Com a experiência, né, o conhecimento, a sabedoria que o Clarencio tinha, ele achou por bem não fazer essa regressão de memória, né? Senão ia envolver mais pessoas, né? Mais espíritos nisso que não precisaria. Inclusive a própria Odila, ela não teria uma ligação mais direta com esses outros personagens, né? Mas vamos continuar então. Reparando que o ferroviário manifestava estranha aflição, o ministro acercou-se dele e paternalmente afastou-o de Odila, transportando para o leito em que seu carro físico repousava. A pobre desencarnava, tentava agarrar-se a ele, chamando em desconsolo. Amaro, Amaro, não me abandones assim. Olha só, o Clarencio, vendo a perturbação da qual o Amaro começou a ficar, né, perturbado, né, desequilibrado, ele resolveu afastá-la da Odila. Então, voltando ele para o corpo físico dele.
E Odila não querendo deixar ele sair, foi lá tentar agarrar ele lá para ele não sair, né? Não me abandones assim. O relógio carrilhão da família assinalava 3 da manhã. Então ele estava sendo retornado ao corpo físico às 3 horas da madrugada, né? Então possivelmente, né, ele voltaria para o corpo físico, talvez acordasse um pouquinho, mas ia ter mais um cochilo antes do dia raiar, né? Então, o dono da casa acordou abatido, esfregou os olhos, sonolento, guardando a ideia de ainda estar ouvindo o apelo que vibrava no ar. Amaro, Amaro. O abalo do reencontro fora dele muito forte, fora nele muito forte. Então, o abalo do reencontro fora nele muito forte. Na tela mnemônica permanecia tão somente a fase última da sua incursão espiritual. A imagem de Odila que se lhe afigurava implorando socorro. Então, naquele momento, o Amaro não ia ajudar muito. Por isso ele foi reconduzido ao corpo físico. Ele estava entrando em desequilíbrio psíquico. Não ia ajudar muito a Odila. Então ele foi reconduzido ao corpo físico. E nós vamos ver agora a situação da Odila, né? A Odila, ela não teve envolvimento direto com os outros personagens. Então nós vamos ver a situação dela agora. Da palestra que alimentara conosco, não restava traço algum. Deixando-o entregue à lembrança fragmentária que lhe assomava a consciência como simples sonho, partimos. A irmã Blandina, lembra da Blandina que eu amei? A irmã Blandina solicitava-nos concurso imediato em favor do pequeno Júlio, que confiara aos cuidados de Mariana enquanto nos buscava companhia. Valendo-me da excursão para o lar da bênção, indaguei do ministro quanto a certo enigma que me feria a imaginação. Esteves, ao tempo da Guerra do Paraguai, sofrera tanto quanto Júlio o suplício do veneno. Por que surgiam em ambos efeitos tão díspares? Então, essa é a questão, né? Vamos ler mais um trechinho aqui. Ó. O menino ainda trazia a garganta doente, ao passo que o enfermeiro, vitimado por Leonardo, não parecia haver conhecido qualquer consequência mais grave. Então vamos relembrar, gente, que tanto o Júlio quanto o Esteves, eles tomaram veneno, eles ingeriram veneno. Só que no plano espiritual, o que aconteceu? O Júlio está com muitas sequelas no perispírito, lesou muito o perispírito, né? Ele reencarnou e desencarnou cedo, né, na infância, e que está agora no plano espiritual, sofrendo ainda com o seu perispírito, né? Tendo sensações de dor, de sofrimento no seu perispírito lá no plano espiritual. E o Mário Silva não, né? Ele se recuperou mais prontamente, embora ainda guarde ódio, né? Então, né, assim, só ler esse trechinho de novo, né? O menino ainda trazia a garganta doente, ao passo que o enfermeiro, vitimado por Leonardo, não parecia haver conhecido qualquer consequência mais grave. Então nós vamos lembrar, gente, do contexto dessas últimas coisas que a gente leu, que o Amaro, ao acordar, ele vai se lembrar apenas da Odila em sofrimento, chamando por ele, né? Gritando Amaro, Amaro, é o que ele vai se lembrar. Ele não vai se lembrar de mais nada, né? O que é importante para ele, né, não se lembrar, para que não atormentar o seu dia, senão, já pensou? Se lembrasse mais coisas, ele ia acordar, ia para o dia, né, dele que já não era fácil, ia ficar com o dia todo atormentado se essas lembranças se aflorarem assim no cérebro. Isso poderia ocasionar, né, sérios problemas no campo mental dele, porque ele já começou a se desequilibrar lá no plano espiritual, né? Então, se ele se lembrasse disso, tivesse consciência disso quando acordasse, isso ia causar problema mental nele, né?
Agora, já a diferença entre o Esteves e o Júlio, no entender do André Luiz, eles desencarnaram da mesma razão, ingerir veneno, né? Ou seja, envenenamento. E por que eles estavam em situações tão diferentes? Essa é a questão. Por que o enfermeiro, né, o Mário Silva, né, e o outro estavam em situações tão diferentes, né? O Júlio estava em situações tão diferentes. E agora o Clarencio vai explicar. Vamos lá. Clarencio, sorrindo, explicou afetuoso. Não tomaste em consideração o exame das causas. Esteves foi envenenado, enquanto Júlio se envenenou. Olha a diferença, gente. O Esteves, ele não queria desencarnar. Foi outra pessoa que colocou veneno no vinho para ele ingerir. Então ele não tinha consciência que estava tomando veneno, nem queria desencarnar. Já o Júlio, ele quis desencarnar. Ele planejou antecipadamente a questão do veneno. Então ele quis, ele tinha consciência, tanto que tinha consciência, que ele planejou isso minuciosamente. Olha a diferença de intenções. Né? E como o Júlio ele foi socorrido a tempo, ele não desencarnou, mas ele continuou raciocinando, pensando conscientemente, elaborando um outro plano para se suicidar. Aí ele se lançou nas águas do rio, no Paraguai. Aí morreu afogado. Então ele queria fazer isso. Olha a diferença de intenções. Então isso conta muito no plano espiritual, a intenção com que a gente cometeu um ato, né? E aí continua, né, o benfeitor nos orientando. Há muita diferença. O suicídio acarreta vasto complexo de culpa. A fixação mental do remorso opera inapreciáveis desequilíbrios no corpo espiritual. O mal, como se instala nos recessos da consciência que o arquiteta e concretiza. Vimos Leonardo Pires com a imagem de Esteves atormentando-lhe a imaginação. E observamos Júlio, enfermo até agora, em consequência de erros deliberados aos quais se entregou há quase 80 anos. O pensamento que desencadeia o mal encarcera-se nos resultados dele, porque sofre fatalmente os choques de retorno no veículo em que se manifesta. Que informações super importantes, pessoal. Né? Tudo está presidido sobre a intenção. A intenção conta muito. O Júlio, ele premeditou, ele arquitetou por 2 vezes o seu suicídio. Né? A primeira não deu certo e a segunda ele se suicidou, mas ele arquitetou isso conscientemente. Né? Ele estava consciente do que ele estava fazendo. E o Leonardo Pires, ele envenenou Esteves. O Esteves não queria desencarnar, ele queria ficar com a Lola, né? Que é totalmente diferente do caso do Júlio. Né? O Esteves, ele não tinha intenção de se matar, né? O Esteves, ele não tinha intenção de se matar. E a intenção vale muito nas consequências espirituais. Né? As consequências espirituais, né? A maioria, né, das consequências são por questões da intenção que a gente tem. Então, essa é a questão principal. O Esteves foi envenenado, né? Ele está caminhando na busca da sua evolução. Ele é um homem bom, é uma pessoa boa, um enfermeiro, uma pessoa boa, mas ele só não consegue tirar o ódio do coração. Então, esse é o maior problema, o maior vício moral dele é esse. Ele não consegue tirar o ódio do coração, mas ele é uma pessoa boa, ele está procurando progredir. Ele ajuda outras pessoas. E o Júlio, ele implantou sérios problemas no seu perispírito. Né? O Leonardo não desencarnou. Ele não reencarnou. Né? O Leonardo Pires, né? Ele ainda não reencarnou. Ele está dementado. Né? E ele persegue Esteves. Então vamos continuar a leitura. Né? E à frente das silenciosas reflexões que me absorviam, acrescentou:
É natural que assim seja. Atingíramos a graciosa residência de Blandina. O choro de Júlio infundia compaixão. Então agora eles já saíram ali, né, do local do Amaro, da Odília, e foram lá para o lar da bênção, onde Júlio está internado lá no plano espiritual. Né? O choro de Júlio infundia compaixão. Após saudarmos a devotada Mariana, que o assistia com desvelo maternal, o ministro examinou-o e notificou à irmã Blandina algo inquieta. Estejamos tranquilos. Espero reconduzi-lo à reencarnação em breves dias. Aí, isso aí é um caso de reencarnação programada. É uma reencarnação de reajuste. É de compromissos assumidos no passado. Reajuste por compromissos assumidos no passado. Agora, é preciso a gente esclarecer, gente, que essas reencarnações programadas não ocorrem só entre espíritos missionários, não. Então, a reencarnação do Júlio, como foi a do Amaro, né, o Armando, que é Amaro, ela não é uma reencarnação missionária. Embora existam reencarnações missionárias. Lá no livro Os Mensageiros, a gente vai ver casos de reencarnações missionárias. Pessoas que reencarnaram, né, onde aquela reencarnação foi programada, aquelas reencarnações foram programadas para as pessoas executarem uma missão de bem, de evolução, não somente para ela, mas como várias outras pessoas. Né? Foram reencarnações programadas e missionárias. E isso ocorreu na época da implantação do espiritismo no Brasil. Então, vários espíritos se comprometeram lá no plano espiritual a vir aqui para divulgar o espiritismo, para aflorar a sua mediunidade e, através da sua mediunidade, receber orientações seguras dos espíritos superiores. E falharam na sua missão. Foram médios que falharam. Então, está lá no livro Os Mensageiros. São reencarnações programadas, mas reencarnações missionárias. Agora, essas que a gente está estudando aqui agora são reencarnações programadas, mas não tem nada de missionária, não. São reencarnações programadas para reajuste. São provacionais. Né? Então, continuando aí. Eu vou voltar ao último parágrafo. Estejamos tranquilos. Espero conduzi-lo à reencarnação em breves dias. Então, o Júlio está se preparando para reencarnar. Sim, essa providência não deve tardar, considerou nossa amiga anteciosa, assinalando-nos de certo a curiosidade, de vez que também percebi Hilário interessado em adquirir informações e conhecimentos em torno dos problemas que anotávamos de perto. O instrutor convidou-nos a observar a infortunada criança comunicando. Não é criança comunicando, observou a criança comunicando, né? Então, o instrutor é que está comunicando. Olha o que ele fala. Como não desconhecem, o nosso corpo de matéria rarefeita, que é o perispírito, está intimamente regido por 7 centros de força que se conjugam nas ramificações dos plexos e que, vibrando em sintonia uns com os outros, ao influxo do poder diretriz da mente, estabelecem, para nosso uso, um veículo de células elétricas, que podemos definir como sendo um campo eletromagnético, no qual o pensamento vibra em circuitos fechados. Então aí, gente, nesses próximos parágrafos, o André Luiz vai trazer para nós, nesse livro, muitas informações a respeito dos centros de força. Nós não vamos entrar em detalhe aqui, porque não é objetivo. Porque só nesses 3 ou 4 próximos parágrafos aqui, só nesse trechinho, daria para a gente fazer um seminário, dá para fazer um curso de passe. Nós estudamos isso, essa parte do centro de força, nos cursos de passe que a gente teve, e estudamos também no curso de mediunidade. Quem assistiu aí às sextas-feiras, né, os nossos cursos de mediunidade, pôde ver com detalhes isso que o André Luiz passa para a gente do centro de força. Então a gente não vai entrar muito em detalhe agora por causa disso, porque a gente já viu, né? Em outros cursos, evidentemente. Então, continuando aí. Nossa posição mental determina o peso específico do nosso envoltório espiritual e, consequentemente,
o habitat que lhe compete. Mero problema de padrão vibratório. Cada qual de nós respira em determinado tipo de onda. Então, olha só, gente, dependendo do nosso pensamento, aí o André Luiz vai começar a trabalhar o pensamento com relação ao campo vibracional que se estabelece no nosso perispírito e como que isso influencia aqueles centros de força, né? E a gente vai ver também qual a importância da prece, né? Qual a importância da gente fazer uma prece sincera, né? De nós discutirmos assuntos elevados, porque isso tem muito a ver com o psiquismo, com a vibração psíquica que a gente gera em torno da gente, né? Então, vamos ver vamos ver a importância da prece, o que a gente comenta com as outras pessoas, né? Das leituras enobrecedoras e de trabalho edificante nesse contexto, né? Então, pelo que o André Luiz está nos mostrando aqui, aquela pessoa que pratica habitualmente a prece sincera, que conversa apenas sobre assuntos elevados, que pratica uma leitura esclarecedora, lê boas obras, né? E se dedica a um trabalho edificante, ela mantém uma sintonia vibratória compatível com a nobreza desses atos. Consequentemente, ela passa a frequentar uma faixa de influência espiritual habitada por bons espíritos, né? O que vai lhe render o que? Boas influências, porque nós somos influenciados pelos espíritos. Então, vai nos render boas influências, né? Mas de que forma? Em forma de intuições que sempre vão nos indicar o caminho certo a seguir, vão nos auxiliar nas decisões mais apropriadas, né? Mas a gente tem que ver, né? Porque embora a gente esteja sujeito a boas ou más influências espirituais, né? A responsabilidade pelo que nós criamos mentalmente é sempre nossa. Então, quando eu me dedico à fofoca, quando eu me procuro uma pessoa para falar da outra, né? E geralmente a gente fala mal, a gente não vai falar bem, a gente fala mal, né? O que a gente está gerando ali? Olha a psicosfera que a gente está gerando. Agora, embora a gente seja intuído para o bem ou para o mal, a decisão é nossa e a responsabilidade daquilo que a gente plasma na nossa própria mente é nossa, né? Assim, tanto o nosso perispírito, que é o nosso corpo espiritual, quanto o corpo de carne, esse corpo, né, nosso corpo físico, eles serão resultados da maneira como nós utilizamos o nosso livre-arbítrio. Porque nós somos dotados de livre-arbítrio. Aí não adianta ficar culpando o espírito. Eu fui influenciado, eu fui mal influenciado, tive uma má influência espiritual. Eu tive uma má influência espiritual porque eu também fiz isso na parte encarnada. Eu falei mal do outro, eu fiz fofoca, eu li péssimas obras, né? Aí a gente atrai esse tipo de influência, aí a gente é intuído para fazer algum ato não que lesa a lei divina. A gente faz, mas a responsabilidade é nossa, porque fomos nós que fizemos. É o livre-arbítrio. E com isso a gente lesa o perispírito e vai acabar lesando o corpo físico também. Né? Então, olha a responsabilidade. Olha quanta informação importante que o André Luiz passa aí nesse capítulo. Então, vamos continuar, né? Ouvíamos as preciosas explicações enlevados, mas Clarencio, reparando que não nos cabia fugir do quadro ambiente, voltou-se para a garganta enferma de Júlio e continuou. Aí, gente, quem fez o curso de passe ou quem assistiu às aulas da sexta-feira do curso de mediunidade, viu que a gente já estudou esse centro de força, o centro coronário, né? O centro frontal, né? O centro laríngeo, que fica aqui próximo à garganta, que tem influência mais direta nos plexos que ligam a esses órgãos do corpo físico, né? Então, vamos continuar. Não nos afastemos das observações práticas para estudar com clareza os conflitos da alma. Tal seja a viciação do pensamento, tal será a desarmonia do centro de força que reage em nosso corpo a essa ou aquela classe de influxos mentais, né? Ou seja, aqueles passes
que ele iria aplicar, né, na região do centro laríngeo do Júlio, ela vai recompor as energias eletromagnéticas que estão ali, vai reequilibrar, realinhar as energias eletromagnéticas e pode produzir um efeito salutar no perispírito do Júlio, né? Minimizando, diminuindo um pouco o sofrimento dele, pelo menos. Apliquemos a nossa aula rápida, tanto quanto nos seja possível, a terminologia trazida no mundo, para que vocês consigam fixar com mais segurança os nossos apontamentos. Analisando a fisiologia do perispírito, classifiquemos os seus centros de força, aproveitando a lembrança das regiões mais importantes do corpo terrestre. Temos, assim, por expressão máxima do veículo que nos serve presentemente, o centro coronário, que na Terra é considerado pela filosofia hindu como sendo o lótus de 1000 pétalas, por ser o mais significativo em razão do seu alto potencial de radiações, de vez que nele assenta a ligação com a mente fulgurante sede da consciência. Então, o centro de força coronário, ele se localiza mais ou menos por aqui, um pouco acima da nossa cabeça, um pouco acima do nosso cérebro físico. Ele está no corpo espiritual, ele expande, ele é um fulcro magnético, né? É um fulcro magnético, um campo magnético que concentra aqui nesta região. E esse centro, como ele é de alta frequência, ele vai influenciar os outros centros de força do corpo humano. André Luiz vai nos contar aqui que existem 7 centros de forças principais. A filosofia hindu chama isso de chakra, que não é a terminologia espírita, né? Nós preferimos chamar de centros vitais ou centros de força. De força eletromagnética. E eles estão intimamente ligados com os plexos dos órgãos físicos correspondentes. Tá? Depois, se você não pôde participar aí do curso de passe ou curso de mediunidade, entre no curso, né? Faça um curso de passe que a gente vai estudar isso com bastante detalhes, né? Faça o curso de mediunidade que a gente vai ver isso com muitos detalhes também, né? Então, esse centro coronário, quando a gente aplica passe nele, ele distribui por si as energias para os outros, né? Se a pessoa der passe só no centro coronário, já vai automaticamente distribuir para os outros. Só que o aplicador de passe, ele vai aplicar aqui, vai aplicar nos outros centros para facilitar, né, esse trabalho, né? Então vamos continuar aí, gente. Eu acabei me perdendo aqui. Tá. Vamos lá, né? Esse centro recebe, né, o centro coronário, esse aqui, né? Ele recebe, em primeiro lugar, os estímulos do espírito, comandando os demais, vibrando, todavia, com eles em justo regime de interdependência. Considerando em nossa exposição os fenômenos do corpo físico e satisfazendo aos impositivos da simplicidade em nossas definições, devemos dizer que dele emanam as energias de sustentação do sistema nervoso e as subdivisões, sendo o responsável pela alimentação das células do pensamento e do provedor de todos os recursos eletromagnéticos indispensáveis à estabilidade orgânica. É por isso o grande assimilador das energias solares e dos raios da espiritualidade superior, capazes de favorecer a sublimação da alma. Logo após, anotamos o centro cerebral, né? O centro cerebral é esse aqui, também chamado de centro frontal, né? Contíguo ao centro coronário, que ordena as percepções de variada espécie. Percepções essas que na vestimenta carnal constituem a visão, a audição, o tato e a vasta rede de processos da inteligência que dizem respeito à palavra, à cultura, à arte, ao saber. Então, esse centro cerebral, que também é chamado de centro frontal, né, conhecido como centro frontal, ele atua, né, nos órgãos físicos responsáveis por essa área, né, da palavra, né, da arte, do saber, da palavra no sentido da gente elaborar aquilo que vai ser falado, né?
é a palavra, onde o discurso que a pessoa tem, né? A forma, a oratória, digamos assim, né? Então vamos continuar aqui. É no centro cerebral que possuímos o comando do núcleo endócrino, referente aos poderes psíquicos. E em seguida temos o centro laríngeo, nesta região aqui da nossa laringe mesmo, né, da garganta laríngea, que preside aos fenômenos vocais, inclusive as atividades do timo, da tireoide e das paratireoides. Logo após, identificamos o centro cardíaco. O centro cardíaco está no meio, a frequência dele é intermediária, né? Está na região do nosso tórax. O centro cardíaco, que sustenta os serviços da emoção e do equilíbrio geral. Por isso ele está no meio, para o equilíbrio. Ele vai equilibrar os centros de forças superiores, de vibrações superiores, e o centro de forças inferiores. Está ali. Prosseguindo em nossas observações, assinalamos o centro esplênico, que está na direção do plexo solar, né? O centro esplênico, que no corpo denso está sediado no baço, regulando a distribuição e a circulação adequada dos recursos vitais em todos os escaninhos do veículo de que nos servimos. Continuando identificando o centro gástrico, né, na região do estômago, né, que se responsabiliza pela penetração de alimentos e fluidos em nossa organização. E, por fim, temos o centro genésico, que se localiza, né, em que se localiza o santuário do sexo, como templo modelador de forma e estímulos. Ele é conhecido também como centro de força da criação, são os impulsos criadores do ser. Né? Então nós vimos, gente, até aqui, 7 principais centros de força. O mais importante deles é o centro coronário, né? De onde se derivam informações para os outros, né? Fluem informações para os outros. No caso do Júlio, né? Nesse caso que a gente está estudando aí do Júlio, eles iriam aplicar passe no centro coronário e depois iam, né, estender as suas mãos, colocar as suas mãos sobre o centro laríngeo para ajudar a recompor e reequilibrar o campo eletromagnético ali daquela região, né? E ele vai precisar também recompor a parte estomacal, né? A parte gástrica, a parte estomacal, porque ele tomou veneno e isso afetou essa parte perispiritual dele. O instrutor fez pequena pausa de repouso e prosseguia. Não podemos olvidar, né? Não podemos esquecer, porém, que o nosso veículo sutil, tanto quanto o corpo de carne, é criação mental no caminho evolutivo, tecido com recursos tomados transitoriamente por nós mesmos, aos celeiros do universo, vaso de que nos utilizamos para ambientar em nossa individualidade eterna, a divina luz da sublimação, com que nos cabe demandar as esferas do espírito puro. Tudo é trabalho da mente no espaço e no tempo, a valer-se de milhares de formas, a fim de purificar-se e santificar-se para a glória divina. Então, gente, seria muito importante a gente fazer um estudo mais aprofundado desse centro de força, mas a gente não tem tempo aqui, né? O nosso tempo é limitado. Então, a gente, mais uma vez, recomenda, se você ainda não fez o curso de passe, se você ainda não participou do curso de estudo da mediunidade, participe desses cursos, porque lá a gente tem tempo e a gente vai estudar isso e nós vamos comparar informações de André Luiz com de outros espíritos, né? As informações do Mesmer, que foi um grande magnetizador, do próprio Allan Kardec, né? Os espíritos da codificação. Então é um estudo muito bem elaborado, mais direcionado, e com mais tempo para a gente falar especificamente desse assunto, tá ok? Porque senão, né, não tem como a gente aprofundar aqui, são coisas muito importantes. Então a gente precisaria de muito tempo. Então fica aí a sugestão. Continuando aí com o nosso livro, Clarencio afagou a garganta doente do menino, dando-nos a ideia de que nela fixava o objeto de nossas lições e aduziu. Quando a nossa mente
por atos contrários à lei divina, prejudica a harmonia de qualquer um desses fulcros de força, né, qualquer um desses centros de força de nossa alma, naturalmente se escraviza aos efeitos da ação desequilibrante, obrigando-se ao trabalho de reajuste. No caso de Júlio, observamos-lo como autor da perturbação no centro laríngeo, né? No centro laríngeo. Alteração que se expressa por enfermidade ou desequilíbrio a acompanhá-lo fatalmente à reencarnação. Muito bem, gente. Então, no caso do Júlio, o desequilíbrio foi na sua parte perispiritual, lesou, né? Teve um desequilíbrio eletromagnético que afetou o corpo espiritual dele. E embora ele esteja recebendo o tratamento lá no plano espiritual, mas quando ele for reencarnar, ele vai trazer essas lesões ainda no seu corpo espiritual e, consequentemente, isso vai passar para o corpo físico. Aí vai nascer, né? E vai crescer com alguns problemas no corpo físico, porque o perispírito está ali, intimamente ligado com o corpo físico. Aquilo que a gente faz aqui na Terra, dependendo da nossa intenção, afeta o perispírito de uma maneira positiva e uma maneira negativa. E as sensações continuam. Então pode até ser que numa encarnação o Júlio tenha a garganta formada, biologicamente correta, o estômago também, mas vai apresentar problemas, né? Ele pode sentir coisas que talvez a medicina nem possa detectar. É um caso interessante que a gente está lembrando aqui, de um companheiro nosso, trabalhador de um centro espírita, de 2 centros espíritas aqui de Santos Dumont. A gente não vai citar o nome aqui, porque a gente está na internet, né? Então, ele trabalhava em várias áreas, inclusive na área mediúnica também. E ele teve um problema no pé, né? Ele reencarnou com diferença de tamanho das pernas. Então, dos sapatos que ele usava tinha que ser um salto bem maior do que o outro para, né, se reequilibrar fisicamente, senão não conseguia andar, ia mancar, né? Aliás, nem dava para andar direito. E o tempo foi passando, ele foi desenvolvendo uma doença naquele pé. E aí ele teve que amputar o pé, mas na realidade o médico foi lá, observou, olhou e teve que amputar, na realidade, a perna toda. Então ele amputou a perna toda. E quando ele estava já com a perna amputada, conversando com ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou: olha, eu estou sentindo vontade de coçar a minha perna. Mas está sentindo coceira na minha perna. Mas como é que ele está sentindo coceira na perna se a perna já estava amputada, né? É exatamente por essas ligações perispirituais, porque no perispírito não estava, né? Então, esse amigo nosso, ele já desencarnou, possivelmente, quase certamente, quando ele passou para o plano espiritual, quando ele desencarnou, o perispírito dele já apresentasse a perna. Não teria problema, porque ele não lesou o perispírito, né? Ele já estava uma pessoa consciente, tudo fez a cirurgia por problemas que estava aqui, mas ele não estava desequilibrado. Ele não cometeu nenhum ato nessa encarnação para lesar o perispírito, né? Então, ainda quando ele estava encarnado, ele tinha aquela sensação. Já estou querendo coçar a perna, mas não tinha a perna, né? Foram sensações que o perispírito trouxeram. Agora, de uma outra forma, pessoas que cometem atos cuja intenção não é uma intenção tão nobre assim, é uma intenção, né, em desacordo com a lei divina, vai lesar o corpo espiritual dela. Então tem gente que desencarna, às vezes está sem uma perna, ou sem duas, e tudo, passa para o plano espiritual sem as pernas também, né? Ou sem outros órgãos, ou com aqueles órgãos lesados. Então isso depende muito de como a pessoa leva a vida aqui na Terra, né? E a gente lembra daquela citação: tudo que fizeres, né, ligados aqui tudo que estiver ligado aqui na Terra estará ligado no céu. Ou seja, é a sua mente que leva. Então vamos adiante aqui para a gente poder encerrar, né? E como sanará ele semelhante deficiência, né? Como é que ele vai conseguir se melhorar disso? Perguntei
edificado com os esclarecimentos ouvidos. Com seriedade invejável de sempre, o ministro ponderou. Nosso Júlio, de antemão, encadeada a dor da garganta, constrangido a pensar nela e padecendo-a, recuperar-se-á mentalmente para retificar o tônus vibratório do centro laríngeo, estabelecendo-lhe a normalidade em seu próprio favor. E de certo, para gravar com mais segurança, a elucidação concluiu. Júlio renascerá num equipamento fisiológico deficitário, que de algum modo lhe retratará a região lesada que nos reportamos. Então o Júlio ele vai renascer num corpo físico que vai ter uma certa deficiência relativo àquela região da laringe, né? Sofrerá intensamente do órgão vocal, que sem dúvida se caracterizará por fraca resistência aos assaltos microbianos. E em virtude de nosso amigo haver menosprezado a bênção do corpo físico, será defrontado por lutas terríveis, nas quais aprenderá a valorizá-lo. Então aí está, gente. Aquela lesão no corpo espiritual dele vai se refletir no novo corpo físico dessa nova encarnação dele. Então, aquela região laríngea, ela não vai estar bem sedimentada, vai estar sujeita a várias doenças, a infecções, né? Poderá contrair doenças a partir daí. Então, ele vai ter que lutar pela vida, já que ele desprezou, finalizou com sua vida em encarnações passadas. Então, ele vai ter que aprender a valorizar a própria vida, né? Ou seja, lutar para sobreviver. Em seguida, porém, o instrutor desdobrou várias operações magnéticas a benefício do pequeno enfermo, que se mantinha calmo, e com os agradecimentos das duas solícitas irmãs que nos ouviam atentamente, despedimos-nos de retorno ao nosso domicílio espiritual. E aí, o Júlio vai reencarnar em breve. Vai reencarnar como filho do Amaro e filho da Zulmira. E ele terá sérios problemas na região da laringe, né? Há crianças que nascem com problemas sérios na garganta, né? E tem que fazer, crianças que nascem com problemas tão sérios em outras regiões também, tem que fazer até cirurgias, né? Como se explicaria isso? Explicaria o Espiritismo forma, é uma das maneiras de se reparar com a lei, né? A lei divina, ela é implacável. Então, ficamos aí, terminamos esse capítulo. Na próxima semana, nós daremos continuidade a mais um capítulo. Tá, ok? Hoje nós levamos quase 49 minutos para concluir, né? Então vamos rogar a Jesus, a Deus nosso Pai, que nos ampare e que nos permita continuarmos nesse aprendizado. Muito obrigado, Deus, muito obrigado, Jesus, muito obrigado, Espíritos amigos, por esta oportunidade. Então é isso, gente. Até a próxima, até a semana que vem. Até já.